Fala, Califas! Uma vez mais, eu, Salim, co-coordenador da Escola Mestre das Motos. No vídeo hoje vou apresentar para vocês alguns tipos, algumas diversidades que nós temos de chassis, ou seja, o quadro da moto. O chassi tem sido o principal membro estrutural da motocicleta. É a maior peça que se tem na motocicleta. O chassi, ele não está só. Para que ele seja um chassi, ele está agrupado à suspensão dianteira e também à suspensão traseira. Essa peça, chamada de quadro ou chassi, tem diversas formas, muitas variedades. Mas é uma peça que suporta tensões, vibrações, tensões, torções e muitas forças então atuam sobre o chassi da motocicleta. Todos provenientes da vibração do motor ou da suspensão mesmo, ou seja, do solo. Tá? Existem diversos tipos de chassi. São classificados todos conforme o modelo de cada moto. Eles são fabricados conforme a utilização, conforme a proposta. Existem motocicletas que possuem o mesmo motor, porém diversifica na estrutura do quadro ou na estrutura do chassi. Temos diversos modelos conhecidos. Exemplo, na Honda nós temos a Tornado e o motor da Tornado 250 é o mesmo que equipa a Twister 250. Temos a XRE e o mesmo motor da XRE é o motor da CB300. O que difere? Uma moto é off-road, a outra é on-off-road ou até mesmo de uso urbano. Se formos para a Yamaha, também temos a Lander, temos a Tenere 250 e temos a Phaser 250. Enfim, no resumo, os fabricantes fazem com que o chassi ele seja adotado no modelo da moto conforme a utilização da mesma, ok? O que pode mudar muitas vezes é a forma de relação para que uma moto, um tipo de chassi, né, uma modalidade com o mesmo motor possa ser um pouco mais rápido de saída e às vezes um pouco mais lento de final, outra um pouco mais rápido de final. Então essas coisas que diversificam. O chassi da motocicleta normalmente ele é feito com aço tubular, tá? Algumas chapas de aço fundidas e forjadas, né, constituem na maioria das motos esse chassi tubular. Mas existem algumas motocicletas também de média e alta cilindrada que possuem um chassi de alumínio. Algumas já não mais tubulares, e sim retangulares. Os chassis tubulares, redondos, eles são muito utilizados e muito resistentes para qualquer torção, qualquer vibração, qualquer forma de tensão que seja exercido sobre ele. Pelo fato dele ser redondo, todos os cantos do chassi são fortes. Porém, os chassis de alumínio, que são retangulares, têm força maior verticalmente, muito mais do que horizontalmente. Então, alguns desses chassis de alumínio, que são quadrados ou retangulares, possuem dentro de si nervuras, o que fazem com que ele fique bastante resistente e muito mais leve. Existem pelo menos 5 tipos de chassis: o monobloco, o diamond frame, o berço simples, a trava dupla ou berço duplo e o chassis de alumínio. Então eu quero apresentar para vocês hoje esses 5 tipos de chassis e as motos, ok? Então, bora lá comigo. Beleza, Califas? Então estamos aqui diante de uma scooter, tá? Onde eu consigo mostrar para vocês um dos tipos de chassis que nós temos, e esse aqui é o chamado de monobloco. O chassi monobloco normalmente são os que equipam as motonetas, ou seja, as scooters, tá? As motos que eram para ser
de um custo-benefício legal. Por isso o chassi é bem simplificado. Eu tenho aqui um chassi onde vocês podem ver um tubo descendente apenas, tá certo? Que ele é um pouco mais largo. E algumas placas estampadas, né? Fundidas, algumas forjadas para esse tipo de chassi, tá certo? Esse chassi era para ser o mais barato de todos, tá? Visto que a scooter, as primeiras que foram lançadas de 125 cilindradas ou até de menor cilindrada, eram as motinhas na época mais baratas que tinham. Bom, isso caiu no gosto do público, virou uma moda e hoje as scooters estão absurdamente caras, né? Mas são comparadas a motocicletas mesmos, né? Bom, enfim, um tubo descendente então, esse modelo, esse tipo de chassi, ele consegue equipar vários modelos de scooter. Nós temos várias scooters, Honda, Yamaha, enfim, vários modelos, muitas vezes construído no mesmo chassi, que é o monobloco, tá certo? Vou te mostrar uma outra scooter elétrica, também construída no mesmo tipo de chassi monobloco. Então, vem comigo aí. Estamos agora aqui diante de uma scooter elétrica e olha só que maravilha. Se você observar, é o mesmo tipo de chassi. Um tubular descendente que desce, né? Tá? E aqui olha só, algumas peças também estampadas, né? Soldadas, bem provavelmente as motos são soldadas, né? Essa aqui tá com cara também de ser soldada com solda MIG, né? Que é original de fábrica, tá certo? Então, por isso que eu disse, esse tipo de chassi monobloco, ele consegue equipar vários tipos de modelos de scooter, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tenho um quadro aqui na frente, vou mostrar para vocês, e nesse quadro eu tenho um chassi monobloco. Olha aí que legal, né? Chassizinho monobloco, olha aí, um tubo descendente, esse chassi ele está cortado ao meio, né? Para uma exposição do quadro nosso, mas é isso aí, tá certo? Bom, pessoal, então vamos agora para o segundo chassi, ok? Beleza, pessoal? Agora eu vou apresentar para vocês o Diamond Frame, um dos chassis mais antigos que se tem na construção das motocicletas. É um chassi que equipa motocicletas de baixa cilindrada e às vezes até motos de média e alta cilindrada, ok? Na CG, o que nós temos é o Diamond Frame, tá? Olha só, a gente percebe que ele tem uma descida do tubo descendente, mas ele não continua no berço, tá? Ele é parafusado no motor da motocicleta. Então, o motor da motocicleta faz parte estrutural desse tipo de chassi, tá? Se nós observarmos um pouco mais esse chassi, o tubo que desce é de ordem quadrada, tá? E nós podemos observar aqui em cima do banco, eu deslocando aqui, removendo o banco, que são chapas de aço fundidas e forjadas, tá? Então ele tem uma construção bem simples, teoricamente é para ser de um custo-benefício legal, ou seja, para que não seja uma estrutura cara e muito funcional, utilizada até hoje em motocicletas de 600, de média cilindrada e até de alta cilindrada também, tá? E eu tenho um modelo aqui de uma XTZ da Yamaha 125, né? Se nós observarmos também, olha só, temos um tubo descendente, esse sim, ele é tubular, tá? Já falei que o tubular ele é muito resistente porque pode-se exercer forças de torções, tensões e vibrações por ambos os lados, mas o motor também faz parte estrutural do chassi, tá? Existem alguns desse tipo de chassi aonde o quadro elástico, ou seja, a balança traseira, tá? Não é como este que também tem o eixo que segura a balança, mas em alguns modelos o próprio motor faz parte também da estrutura do quadro elástico, tá certo? Bom, então vamos agora para o nosso terceiro modelo, ok? Vamos lá. Beleza, Califas? Agora eu estou aqui diante de duas motocicletas que têm o chassi chamado de berço semiduplo, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Normalmente
esse chassi de berço semiduplo são os que equipam as motocicletas on-off-road, né? Ou off-road. Por quê? Porque são tubulares, tá? O que traz uma estrutura bem resistente, tá? Se nós observarmos aqui, todo o chassi ele é tubular, todo ele é tubular, tá? Nós temos um tubo descendente e aí abre o berço, ou seja, ele abre aqui exatamente a base aonde o motor é instalado, tá? Esse chassi ele é bem indicado para as motos de off-road devido à resistência e à fácil manutenção. Quase que é possível fazer o motor dessa moto, parte de cima, no meio, central, tampas laterais, sem ter que remover o motor do quadro. Tá? Estamos aqui com essa brosa, essa aqui é uma brosinha 125 e do lado de cá eu tô com uma Tornado 250. Se você observar, o chassi é o mesmo, tá? O mesmo estilo, a mesma estrutura, tá certo? Muito resistente, tá? E com as soldas, como eu falei, a solda MIG, né? Que é o original de fábrica para esse tipo de tubo de aço, ok? Beleza, pessoal? Então vamos agora para o quarto modelo de chassi que nós temos, ok? Beleza, Califas? Então agora a gente vai para o nosso quarto tipo de chassi. É o chassi de trava dupla ou berço duplo. Olha só, esse aqui dessa motocicleta aqui. Normalmente o chassi de berço duplo, eles equipam motocicletas de alta cilindrada, motocicletas mais pesadas, devido à força que ele tem e rigidez. Observando que ele totalmente estruturado, tubular, os tubos mais grossos, né? Você vê que não tem muita estamparia. E uma coisa muito curiosa, como são motores mais pesados, né, para motocicletas que exercem uma força maior de torção no chassi, né, em aceleração, em suspensão, enfim, esse lado, normalmente, um dos lados do berço duplo, né, são dois tubos descendentes que descem, né, olha só, são esse e do outro lado também, então nós temos dois tubos descendentes e eles abrem o berço também. Tá? É que a gente pode remover um dos lados, facilitando assim a desmontagem do motor, a remoção do motor do chassi. Tá? Essa é uma Bandit 1200, né? O motor foi removido para aula e então ficou fácil da gente poder ver a estrutura que é. Tá? É uma moto muito resistente. Deixa eu me ver uma coisa aqui. Bom, enfim. Nessa moto, os tubos também da bacia, né, do tanque, também são dois tubulares que se abrem de ambos os lados, né? Do lado dessa moto eu tenho também uma Harley, uma 883, tá? Uma motocicleta custom, e o tipo de chassi de moto custom é esse mesmo, dois berços, né, embaixo e dois tubos descendentes que abrem esse berço. Tá? Eles são um pouco mais próximos um do outro devido ao desenho do motor, né? Na simplicidade aí do chassi também, ajudando a segurar a rigidez, né? A força que exerce um motor desse tamanho, né? Tá certo que em alguns modelos a gente tem no chassi os coxins, né? Para que a vibração não afete tanto o chassi, mas o chassi de uma certa forma acaba amortecendo também, tá certo? Eu tenho uma outra moto que o pessoal gosta muito, né? Vamos até ela ali. Então, pessoal, olha aqui. Essa é uma CBX 750, né? A Galo. Olha só, o chassi também, ele é trava dupla, né? Berço duplo. A gente vê dois tubos descendentes que passam aqui pelo motor, né? Abrindo aqui o berço, né? Um tubo principal aqui em cima, tá certo? Tá? Bem parrudo, bem resistente, tá certo? Esse chassi é bem reforçado e totalmente tubular, tá? Ele é todinho tubular, beleza? Bom, então agora faltou o nosso último chassi, né? O de alumínio esportivo. Então, bora lá. Beleza, Califas? Então agora eu tô aqui com uma F800 da BMW e esse aqui é o chassi de alumínio.
tá, pessoal? Ainda que ele esteja pintado, né, aqui de preto, mas ele é de alumínio, tá certo? Se você observar, ele não é tubular, ele é um chassi retangular, tá? O chassi retangular, normalmente, ele tem algumas estruturas internas, tá certo? E exerce mais força de forma vertical, tá, do que o tubular de ambos os lados, tá? Apesar de ter algumas nervuras internas, o que torna ele extremamente resistente, tá? Olha que coisa legal. O motor da moto está parafusado no chassi, ou seja, o motor está suspenso nesse chassi, tá? Esse é um chassi esportivo, muita gente o chama de perimetral, tá? Nós temos os parafusos do chassi, ó, que seguram o motor, né? Se você observar, olha que coisa interessante, esse é o motor e o próprio motor é por onde a gente tem a balança traseira, tá? Então ele é um chassi bem, apesar de parrudo, né? Mas é uma peça bem menor do que normalmente vê nas motocicletas. E ele tem também uma outra curiosidade, é que nós temos o chassi B, o chassi A e o chassi B, ou seja, esse aqui, se nós soltarmos esses parafusos dos dois lados, nós removemos a parte traseira da moto, o que facilita muito a manutenção desse tipo de moto, tá? São chassis caros, né? Bem caros, e por isso que eles são as opções das motos de alta cilindrada. São resistentes e bem leves, tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. Então, mostrando um pouquinho, né, desse chassi perimetral, que torna o peso suspenso, né, da moto mais leve, né, de condução. Essa é uma motocicleta de 800 cilindradas, mas se você subir em cima dela, tem um peso de uma Twister. Muito leve a moto, tá? Para curvas, tá certo? Califas, vou deixar um extra para vocês aí, tá? Nós estamos fazendo aqui em aula a Citicon 300, uma scooter da Dafra. Dá uma observada nesse tipo de chassi. Olha só, essa scooter já não é o monobloco, tá? Esse é um berço que desce duplo e reforçado. Então, olha só, dois tubos descendentes abrem o berço, tanto em cima como reforço estrutural, como embaixo também. Se você observar, ó, exatamente a mesma coisa que acontece em cima, de uma forma um pouco mais larga, acontece embaixo também, tá? Então, de fato, é uma scooter com uma estrutura fora de série, tá? Isso aqui é muito resistente, tá bom? Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado aí nesse vídeo falando sobre os tipos de chassi da moto, né? Eu quero pedir para vocês continuarem inscritos aí no canal, né? Se inscreve aí no canal, deixa uma sugestão para os próximos vídeos para eu poder executá-los aí, né? E dá um joinha se você gostou. Eu quero agradecer, pessoal, ao Renner Rafael e também ao Cláudio Santos, que deixaram um comentário e contribuíram financeiramente para os vídeos que foram feitos. E eu queria lembrar vocês que não é o nosso intuito, né, o recurso financeiro, visto que os nossos vídeos são feitos de forma educativa, tá? Aqui pela Escola Mestre das Motos. Comigo aqui o coordenador Salim, tá bom? Então agradeço aí e nos acompanhem. Obrigado. Valeu!